Todos riram quando um velho morador de rua gastou suas últimas moedas num quartel de bombeiros enferrujado. Mas ninguém imaginava o que estava escondido atrás daqueles armários trancados. Coimbra tem uma memória longa. É uma cidade de pedra e rio, de universidade e fado, de ruelas que guardam séculos dentro das paredes e que não contam tudo para quem passa rápido demais. Quem anda devagar por ali, e há poucos que andam mais devagar do que quem não tem para onde ir, às vezes encontra coisas que a cidade esqueceu de esconder direito. Foi o que aconteceu com o Américo. Américo Tavares tinha 74 anos e havia morado nas ruas de Coimbra por 11 deles. Antes disso, havia sido canalizador, daqueles que sabem ler uma parede como outros leem um livro. Olha para a superfície e já sabe o que tem dentro, onde passa a água, onde há umidade escondida, onde o problema está antes de ele aparecer. Era bom no que fazia. Tinha uma empresa pequena, 2 funcionários, uma lista de clientes que crescia devagar, mas crescia. Tinha um apartamento no bairro Norton de Matos, uma esposa chamada Rosinda e um filho chamado Dines, que tinha 11 anos quando tudo mudou. O acidente aconteceu numa terça-feira de fevereiro. A Rosinda voltava da escola, onde trabalhava como auxiliar. Atravessou a rua na passadeira com o sinal verde e um caminhão cujo motorista adormeceu ao volante não parou. Ela morreu no local. O Dines estava esperando em casa com o jantar já frio, porque a mãe estava atrasada. O Américo não conseguiu se levantar daquilo. Isso é o que as pessoas de fora chamam de fraqueza e o que as pessoas de dentro chamam de amor demais para um corpo suportar de uma vez só. Ele tentou. Trabalhou por mais 2 anos, carregando aquela dor como quem carrega uma mala que vai ficando mais pesada a cada quilômetro. Depois começou a beber, depois perdeu os clientes, depois perdeu os funcionários, depois perdeu o apartamento. Depois perdeu o Dines, que foi morar com os avós maternos em Viseu, porque o pai não tinha mais condições de ser pai. Isso foi há 11 anos. Desde então, o Américo dormia onde conseguia. Numa marquise da Baixa quando chovia, num banco do Jardim da Sereia quando fazia menos frio. Às vezes, no abrigo municipal, quando havia vaga e ele chegava cedo o suficiente. Tinha aprendido os ritmos da cidade noturna, os lugares que eram seguros e os que não eram, os funcionários de padaria que deixavam o pão de ontem para fora às 6 da manhã e os que não deixavam. Tinha aprendido a ser invisível, que é uma habilidade que a miséria ensina com uma eficiência que nenhuma escola consegue igualar. As pessoas olhavam através dele. Não era maldade na maioria das vezes. Era apenas que a invisibilidade funciona nos 2 sentidos. Quem não quer ser visto acaba, com o tempo, sendo de fato não visto. Numa manhã de setembro, o Américo passou pela Rua do Arnado e viu um cartaz colado numa grade de ferro enferrujada na frente de um prédio que ele passava havia anos sem nunca olhar de verdade. Era um prédio grande de 2 andares, com paredes de reboco descascado, janelas com os vidros quebrados e tapados com papelão, e uma placa de metal oxidado que ainda dava para ler se você parasse. Quartel de Bombeiros Voluntários de Santa Clara, fundado em 1931. O cartaz dizia: Leilão Municipal, propriedade em estado de degradação, lote 47B, lance mínimo 10 euros. Data: sexta-feira, 14 de setembro, 10 horas, Câmara Municipal de Coimbra. O Américo ficou parado na frente do cartaz durante um tempo que não soube dizer quanto durou. Depois, colocou a mão na grade enferrujada e ficou olhando para o prédio com aquela atenção de canalizador que nunca saiu completamente dele, mesmo depois de tudo. Olhou para as paredes, para as janelas, para a estrutura. Sentiu alguma coisa que não conseguiu nomear de imediato. Aquele prédio ainda estava de pé, feio, maltratado, esquecido, mas de pé. Havia alguma coisa naquilo que ele reconhecia. Na sexta-feira de manhã, o Américo apareceu na Câmara Municipal com 10 euros e 70 cêntimos que havia juntado ao longo de 3 semanas, guardando tudo que recebia. Era tudo que tinha no mundo.
Estava com a roupa mais limpa que conseguia, que ainda assim era uma roupa surrada e manchada que qualquer pessoa reconheceria como roupa de quem dorme na rua. Os funcionários da Câmara o olharam com aquela expressão de quem não sabe se deve deixar entrar ou chamar alguém. Ele entrou antes que decidissem. O leilão do lote 47B durou 4 minutos. Havia 2 pessoas além do Américo. Um homem de terno que representava uma empresa de demolição chamada Construções Valério em Associados e que ofereceu 11 euros com a cara de quem está ganhando sem esforço, e um vereador que assistia de longe com uma xícara de café na mão. O Américo ofereceu 12 euros. O homem de terno olhou para ele com uma expressão que tentava ser indiferença, mas era descaso. Ofereceu 13. O Américo olhou para o bolso. Tinha 70 cêntimos além dos 12. Ofereceu 12 euros e 70 cêntimos. O homem de terno olhou de novo. Depois olhou para o vereador. Depois olhou para o funcionário do leilão. E então, com a condescendência específica de quem decide que não vale a pena continuar, deu de ombros e não ofereceu mais nada. Provavelmente achou que ganharia na próxima vez, quando o velho morador de rua inevitavelmente não conseguisse manter o imóvel e o município retomasse. Provavelmente achou que aquilo era uma distração momentânea, não uma ameaça real. Errou nas 2 coisas. O Américo saiu da Câmara Municipal com um documento plastificado e surrado, que dizia que o lote 47B da Rua do Arnado, incluindo a construção nele existente, era propriedade legalmente transferida para Américo Manuel Tavares, contribuinte número tal, residente em... E aqui havia um espaço que a funcionária havia preenchido com o endereço do abrigo municipal, porque era o único endereço que ele tinha. Ele foi direto para o quartel. A fechadura da entrada principal tinha enferrujado, mas não travado completamente. Com as ferramentas que o Américo carregava numa mochila desgastada, chave de fenda, alicate, um pequeno martelo que havia encontrado numa caçamba de entulho anos atrás e guardado porque canalizador nunca descarta uma ferramenta boa. Ele abriu a porta em 20 minutos. O cheiro que veio de dentro era de tempo. Não de mofo apenas, embora houvesse muito disso. Era um cheiro mais específico. Óleo de motor velho, couro ressecado, madeira que havia absorvido décadas de fumaça. O tipo de cheiro que existe em lugares que foram muito usados e depois foram muito abandonados. O Américo ficou parado na entrada por um momento, deixando os olhos se acostumarem com a luz baixa que entrava pelas janelas tapadas com papelão. Aos poucos o espaço foi tomando forma. Era um galpão grande no andar térreo. Devia ter sido a garagem dos veículos, porque havia marcas no piso de cimento onde as rodas dos caminhões de bombeiros haviam deixado sulcos ao longo de décadas. Havia um mezanino de madeira no andar de cima, acessível por uma escada de ferro com alguns degraus soltos. As paredes estavam cobertas de infiltração e, em algumas partes, o reboco havia caído completamente, expondo a pedra por baixo. Havia entulho no canto, lixo que alguém havia jogado pelas janelas ao longo dos anos que o lugar ficou fechado. Mas a estrutura estava de pé. O Américo bateu nas paredes com os nós dos dedos em vários pontos. Ouviu o som, calculou. Bateu no piso com o calcanhar, ouviu a resposta. Olhou para o teto, avaliou as vigas. Sólido, disse ele em voz alta para ninguém. Era a primeira vez em anos que ele havia dito alguma coisa em voz alta sem estar respondendo alguém. A própria voz soou estranha. Ele passou os 3 dias seguintes limpando. Não tinha muito além do que havia na mochila e de materiais que encontrou no próprio quartel. Uma vassoura velha num canto, baldes enferrujados que ainda serviam depois de esfregados, cordas. Pediu emprestado uma pá a um vizinho que olhou para ele com desconfiança e que depois ficou parado na janela, observando o velho trabalhar no prédio abandonado com uma expressão que misturava curiosidade e ceticismo em partes iguais. A notícia foi se espalhando pelo bairro, com a velocidade que só os bairros antigos conseguem. Havia um morador de rua que havia comprado o quartel abandonado da Rua do Arnado por 12 euros e 70 cêntimos.
A cidade achou graça. O tipo de graça que não é alegre. É aquela graça desconfortável que as pessoas usam quando não sabem bem o que fazer com alguma coisa que não entendem. O morador de rua comprou o casarão em ruínas. Vamos ver quanto tempo dura. Não tem luz, não tem água, não tem nada. Vai durar uma semana. O Américo não ligou. Havia aprendido, ao longo de 11 anos de invisibilidade, que a opinião dos outros sobre a sua vida era um ruído de fundo que podia ser calibrado como se calibra o volume de um rádio. Na tarde do quarto dia, enquanto movia uma fileira de armários metálicos enferrujados que estavam encostados na parede do fundo do galpão, ele notou alguma coisa. A parede atrás dos armários era diferente das outras. O Américo ficou parado, olhando. Bateu com os nós dos dedos. O som foi diferente. Bateu na parede ao lado. Som cheio de parede antiga e grossa. Voltou para a parede atrás dos armários. Som oco. Ele moveu o último armário com esforço, raspando o metal contra o cimento, e ficou encarando o que havia por trás. Era uma parede de blocos de cimento, construída de forma diferente das outras, mais recente, menos cuidada, o tipo de alvenaria que é feita com pressa e não com esmero. E no centro dessa parede havia uma porta, de aço, com a maçaneta oxidada, mas ainda intacta, e uma fechadura que havia sido soldada com um cordão de metal que alguém havia passado por fora para garantir que ninguém abrisse. O Américo ficou ali na frente daquela porta por um longo tempo. Depois foi buscar o alicate. Levou 40 minutos para cortar o cordão de metal soldado, porque havia ferrugem e porque as mãos dele já não tinham a força de antes, e porque o alicate era pequeno para aquele trabalho. Mas conseguiu. A maçaneta girou com resistência. A porta abriu com um som que ele só conseguia descrever como o som de um lugar que estava prendendo o ar há muito tempo e que acabava de respirar. O cheiro que saiu era seco e fechado e velho, diferente do cheiro do resto do quartel. O Américo ficou parado no batente, deixando o ar circular antes de entrar. A sala tinha uns 4 metros por 5. Havia uma mesa de madeira ao centro, pesada, do tipo que não se vende mais. Havia prateleiras nas paredes com caixas e pastas que o tempo havia dobrado e amarelado. Havia um cabide de ferro no canto com um casaco de bombeiro pendurado que havia perdido a cor, mas mantido a forma. E havia, no fundo da sala, encostado na parede, um cofre de metal cinza com a porta frontal decorada com relevos e com uma roda de combinação oxidada que o Américo reconheceu imediatamente. Era o tipo de cofre que existia em quartéis e repartições públicas portuguesas nos anos 50 e 60. Ele não tocou no cofre ainda. Foi até a mesa primeiro. Havia papéis por cima, presos sob um bloco de pedra que havia servido de peso. Eram folhas de papel amareladas com a tinta passada, mas ainda legível. O Américo aproximou o candeeiro de pilha que havia trazido da mochila, havia aprendido a andar sempre com um, e começou a ler. Era um relatório, manuscrito em letra de tabelião, datado de 14 de março de 1981, relatório interno. Confidencial. Incêndio da fábrica têxtil Monteiro em Filhos. Rua de São Martinho, Coimbra. Ocorrência de 11 de março de 1981. O Américo parou de respirar por um momento. Ele sabia daquele incêndio. Todo mundo que cresceu em Coimbra sabia. Havia matado 16 pessoas numa noite de março, a maioria funcionários que faziam o turno da noite. Era o maior incêndio da história recente da cidade. Havia um memorial na Rua de São Martinho com os nomes das vítimas gravados em pedra. O Américo tinha 26 anos quando aquilo aconteceu. Estava a fazer o serviço militar em Évora. Soube pelo rádio, mas nunca havia pensado naquilo durante muito tempo, porque não havia razão pessoal para pensar. Pelo menos era o que achava. Continuou lendo. O relatório descrevia a noite do incêndio com um nível de detalhe que ia muito além do que havia sido publicado na imprensa da época. Descrevia as chamadas recebidas no quartel, os tempos de resposta, os equipamentos disponíveis. E então, a partir de certa página, a letra mudava ligeiramente.
ficava menor, mais apertada, como de alguém que está escrevendo com cuidado redobrado. E o conteúdo mudava completamente. Havia irregularidades. A central de alarme do quartel havia recebido o alerta às 22h14. O primeiro veículo havia saído às 22h31. 17 minutos. Para uma fábrica que ficava a 8 minutos do quartel. O relatório listava os motivos do atraso. E os motivos não eram técnicos, eram humanos. Havia ordens. De alguém acima do comandante operacional. Alguém que havia ligado para o quartel naquela noite, dizendo para aguardar confirmação antes de despachar. Confirmação que demorou. O nome desse alguém estava no relatório. O Américo leu, releu. Ficou olhando para a palavra por um tempo longo. Monteiro. O mesmo Monteiro da Monteiro em Filhos. O dono da fábrica havia ligado para o quartel pedindo para segurar o despacho dos bombeiros. A própria fábrica dele. Com 16 funcionários dentro. O Américo teve que sentar. Sentou no chão de cimento da sala secreta com o relatório na mão e ficou ali por um tempo que não soube dizer quanto durou. Depois pegou as outras caixas. Havia cartas, dezenas delas. Entre o comandante do quartel, na época, um homem chamado Roque Bernardes, e vários destinatários. Havia cartas para a Câmara Municipal, para um juiz, para um jornalista. Cartas enviadas nos anos seguintes ao incêndio, tentando que alguém investigasse. Cartas que nunca chegaram a lugar nenhum, ou que chegaram e foram ignoradas, ou que chegaram e foram suprimidas. E havia as respostas, lacônicas, formais, enterrando o assunto com a linguagem burocrática, que é a forma mais eficiente de matar uma verdade sem deixar marcas. O comandante Roque Bernardes havia guardado tudo. Havia construído aquela parede de blocos, havia colocado os armários na frente, havia trancado o que não conseguiu fazer o mundo ouvir. E então havia morrido. O Américo encontrou o atestado de óbito numa das pastas, 1989, 8 anos depois do incêndio, sem que alguém soubesse o que estava escondido atrás dos armários enferrujados do quartel da Rua do Arnado. O Américo ficou na sala até a luz do candeeiro começar a enfraquecer. Então saiu, fechou a porta de aço com cuidado e foi sentar na entrada do quartel, olhando para a Rua de Coimbra, que escurecia lá fora. Estava tentando organizar o que havia lido quando a memória chegou de um lugar que ele não esperava. Um nome, numa das listas de vítimas do incêndio que estava entre os papéis do relatório. Uma lista que ele havia lido rápido, sem parar em nenhum nome específico, porque não havia razão para parar. Mas alguma coisa havia ficado, e agora voltava. Ele entrou de novo, pegou a lista, levou o candeeiro bem perto. O 13º nome na lista das 16 vítimas era Manuel Augusto Tavares, 41 anos, operário de manutenção, natural de Coimbra. O Américo ficou olhando para aquele nome por um tempo tão longo que a luz do candeeiro tremeu. Manuel Augusto Tavares era o nome do seu pai. O pai que havia morrido num incêndio quando o Américo tinha 16 anos. O pai que a família havia enterrado numa tarde de março de 1981, com uma explicação simples que ninguém havia questionado. Acidente, tragédia, uma dessas coisas que acontecem e que não tem culpado, porque a vida às vezes é assim. O pai que o Américo havia chorado durante anos sem nunca ter tido a quem perguntar por quê, sem que alguém lhe dissesse que havia mais naquela história do que ele soubera. O pai cujo nome estava no 13º lugar de uma lista de vítimas, cujas mortes poderiam ter sido evitadas se alguém no quartel não tivesse esperado 17 minutos antes de despachar os bombeiros. O Américo saiu da sala, saiu do quartel. Ficou na calçada da Rua do Arnado, olhando para o céu de Coimbra que já estava completamente escuro, com as estrelas aparecendo em pontos irregulares por cima dos telhados de Ardósia. Depois sentou na entrada do quartel, com as costas na parede de pedra, e chorou por um tempo longo. Não o choro comprimido de quem chora envergonhado, o choro inteiro,
O choro de quem guarda coisa demais, há tempo demais, e que finalmente encontrou um lugar suficientemente velho e sólido para suportar o peso. Nos dias seguintes, o Américo não saiu do quartel. Ficou relendo os papéis, organizando, catalogando com aquela metodologia ordenada que havia sobrado do tempo em que era profissional e que a vida nas ruas não havia conseguido apagar completamente. A Sônia Alcântara foi a primeira a aparecer. Tinha 42 anos, cabelo curto, olhos de quem dorme pouco e pensa muito, e trabalhava como repórter investigativa no Diário de Coimbra havia 16 anos. Era do bairro, havia crescido na Rua do Arnado e conhecia o quartel de vista desde criança. Quando começou a circular a história do velho morador de rua que havia comprado o quartel abandonado e que não saía de lá, ela foi dar uma olhada por curiosidade profissional e por aquela teimosia específica de repórter que não consegue deixar uma história estranha sozinha. O Américo a recebeu na entrada do quartel. "Você quer entrar?" ele disse. Ela olhou para ele, olhou para o prédio, olhou de volta para ele. "Quero." Ele mostrou tudo. A Sônia ficou em silêncio por um longo tempo depois de ler o relatório do comandante Roque Bernardes. Depois, olhou para o Américo com a expressão de quem acabou de entender que está sentada em cima de uma história que vai mudar muita coisa. O seu pai estava nessa lista. Estava. E o senhor não sabia de nada disso. Nada. Tinha 16 anos quando ele morreu. A minha mãe morreu 3 anos depois. Não havia mais ninguém que soubesse perguntar. Ela ficou olhando para o relatório. Depois para ele. Havia uma coisa na expressão dela que o Américo reconheceu depois de algum tempo. Não era pena, que ele havia aprendido a reconhecer e a odiar. Era respeito. "Posso fotografar tudo isso?" "Pode. E posso publicar?" O Américo pensou por um momento. Depois disse: "O comandante Roque Bernardes construiu uma parede para esconder essa história porque ninguém quis ouvi-la. Morreu com isso aqui dentro. Acho que já chega de parede." A Sônia Alcântara publicou a primeira reportagem numa quinta-feira. Era longa, bem documentada, com as fotografias dos documentos originais e com o relatório do comandante Bernardes reproduzido na íntegra. A família Monteiro havia se dissolvido como empresa nos anos 90, mas os herdeiros ainda viviam em Coimbra. A cidade parou. Não de forma imediata ou dramática, parou do jeito que cidades param quando uma verdade antiga sobe à superfície, devagar, com resistência, com muito barulho de pessoas tentando desacreditar antes de precisar reconhecer. Mas os documentos eram reais. O cofre, que a Sônia havia ajudado a abrir com um chaveiro especializado, continha mais provas. Havia um manuscrito do próprio Roque Bernardes, escrito nos últimos meses da sua vida, em que ele descrevia com detalhes o que havia acontecido naquela noite de março de 1981. Havia o nome do funcionário do quartel que havia atendido o telefonema do Monteiro. Havia o nome do funcionário da Câmara que havia ajudado a enterrar a investigação. Havia tudo. A segunda reportagem saiu uma semana depois. Depois veio a televisão, depois veio a imprensa nacional, depois veio a procuradoria, porque nem todos os envolvidos haviam morrido e porque crime de encobrimento não tem prazo de validade quando envolve mortes. E então vieram os construtores. A empresa Construções Valério em Associados havia feito uma proposta informal à Câmara para adquirir o lote assim que o Américo deixasse de conseguir mantê-lo. E a expectativa era que isso acontecesse rápido, porque um morador de rua sem renda fixa não consegue manter um imóvel por muito tempo, certo? O processo burocrático seria simples. Ele não pagaria as taxas, a Câmara retomaria, a construtora compraria por um valor simbólico e demoliria para construir apartamentos de luxo naquela localização privilegiada às margens do Mondego. Era um plano razoável se o Américo fosse apenas o que parecia ser. Não era. O advogado Dário Mendonça,
O mesmo que havia ajudado o Tomás Correia no caso de guarda das meninas meses antes, que era especialista em direito de propriedade e patrimônio cultural além de família, apareceu no quartel numa manhã de outubro, acompanhado da Sônia Alcântara. O senhor tem aqui um patrimônio histórico e uma prova material de um crime de interesse público, disse ele, depois de ouvir tudo. Isso muda completamente o enquadramento legal deste imóvel. Como assim? Um imóvel que contém documentação histórica de interesse público pode ser classificado como patrimônio a proteger. E quando há indícios de crime envolvendo a história do local, há impedimento legal para a demolição enquanto as investigações estiverem em andamento. A construtora não pode tocar neste prédio. O representante da Construções Valério apareceu numa tarde com 2 homens grandes atrás dele e uma postura de quem achou que ia ser rápido. Senhor Tavares, compreendemos que o senhor adquiriu este imóvel em boa fé, mas a manutenção de um prédio neste estado requer recursos que o senhor claramente não... O meu advogado vai responder qualquer comunicação formal que a empresa queira fazer, disse o Américo da entrada do quartel, com a mesma voz calma com que havia dito sólido quando bateu nas paredes no primeiro dia. O representante ficou olhando para ele por um momento. Depois, olhou para a câmera que a Sônia estava segurando alguns metros atrás. Depois foi embora. O cofre havia trazido mais uma coisa além dos documentos do comandante Bernardes. No fundo, dentro de um envelope preso com um elástico que havia apodrecido, mas que ainda mantinha as folhas juntas, havia um documento diferente dos outros. Era o testamento do comandante Roque Bernardes, datado de 1988, um ano antes de morrer. Autenticado por notário, o Dário verificou, e o notário era real, o testamento era válido. O testamento dizia que o quartel da Rua do Arnado, construído com fundos da Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Clara em 1931 e operado pela associação até o encerramento em 1978, havia sido transferido ilegalmente para a propriedade municipal em 1979, num processo que o comandante Bernardes descrevia como irregular e politicamente motivado. O testamento contestava essa transferência e nomeava como beneficiário legítimo dos bens da associação, na ausência de outros membros vivos, o filho mais velho do sócio fundador, um homem chamado Manuel Augusto Tavares, o pai do Américo. O Dário ficou em silêncio por um longo tempo depois de ler aquilo. Depois, tirou os óculos e limpou a lente com a ponta do casaco, que o Américo já havia aprendido a reconhecer como o gesto que ele fazia quando estava processando alguma coisa grande. O senhor entende o que isso significa? Não completamente. Significa que o seu pai era herdeiro legítimo de parte dos bens desta associação e que, como filho único sobrevivente do Manuel Augusto Tavares, o senhor pode ter direito a contestar a transferência de 1979 e a reivindicar essa herança. Mas meu pai morreu há 43 anos. Patrimônio não tem limite de reivindicação quando há prova de transferência irregular. E nós temos prova. O Américo ficou olhando para o quartel ao redor dele, para as paredes de pedra que havia limpado, para o piso de cimento onde havia dormido, as primeiras noites enrolado num cobertor que a Sônia havia trazido, para a escada de ferro que havia consertado degrau a degrau porque precisava subir para o mezanino e não ia subir numa escada insegura. Sabe o que é engraçado? Ele disse. O Dário esperou. Eu comprei esse lugar por 12,70 € porque precisava de um teto. Não por nenhuma outra razão. Só precisava de um teto. O Dário ficou em silêncio por um momento. Depois disse, às vezes, a vida nos leva de volta aos lugares onde devíamos sempre ter estado. O processo legal demorou. Essas coisas sempre demoram. Mas enquanto demorava, o quartel ia sendo restaurado aos poucos com recursos que a Câmara Municipal, agora com uma pressão enorme da imprensa e da opinião pública, disponibilizou como parte de um acordo provisório para a preservação de patrimônio histórico. O Américo acompanhou cada etapa da restauração com aquela atenção de canalizador que sabia ler paredes, ficou ao lado dos operários, deu opiniões,
apontou problemas estruturais que eles não haviam visto. O engenheiro responsável pela obra, um jovem de 30 e poucos anos, chamado Fábio, ficou no início com aquela impaciência discreta de quem não quer ouvir sugestões de um velho morador de rua, e depois foi ficando cada vez mais quieto e atento cada vez que o Américo apontava alguma coisa, porque o Américo acertava sempre. De onde veio esse conhecimento todo? Perguntou o Fábio uma tarde. Trabalhei 40 anos com construção. Aprende-se. Uma tarde de novembro, enquanto o Américo estava no mezanino restaurado, olhando para o galpão lá embaixo, o telefone que a Sônia havia lhe dado toou. Era um número de Viseu. Pai. A voz era de homem adulto, mas o Américo reconheceu nela alguma coisa que nenhuma voz adulta consegue esconder completamente quando fala para alguém que foi pai. Diniz. Silêncio curto. Depois, eu li a reportagem. Li tudo. Sobre o avô, sobre o quartel, sobre você. O Américo ficou parado no mezanino, sem saber o que dizer, que era uma situação nova, porque havia muitos anos que ele sempre sabia o que dizer em qualquer situação. Havia aprendido a ter resposta para tudo como mecanismo de sobrevivência. Eu devia ter te procurado antes, disse o Diniz. Devia ter te procurado há anos. Os avós disseram que você estava mal, e eu era novo, tinha medo. E depois passou o tempo, e ficou cada vez mais difícil de... Diniz. Pai, você tá bem? Pausa. Agora tô, disse o Diniz. Tenho uma filha, a Matilde, tem 8 anos. Quer muito conhecer o avô. O Américo sentou no chão do mezanino com o telefone no ouvido. Pode vir quando quiser, disse ele, com aquela voz que não havia usado com ninguém em 11 anos e que ainda assim estava lá intacta. Posso ir no fim de semana? Pode. Matilde chegou no sábado de manhã com um gorro de lã cor de vinho tinto e uma mochila cheia de livros que ela havia escolhido para mostrar para o avô, porque sua mãe havia dito que o avô gostava de ler e ela queria ter assunto para conversar. Era uma menina de olhos grandes e fala direta com aquele jeito específico das crianças que cresceram sendo tratadas como pessoas capazes de ter conversas de verdade. Então você morava nesse quartel antes mesmo de comprar? Ela perguntou, olhando em volta com interesse científico. Não morava. Agora moro. Mas antes de comprar, você dormia onde? Américo, na rua. A Matilde processou aquilo com a seriedade devida. Isso devia ser frio. Era. E agora tem aquecimento? Ainda não. Mas tem paredes. A Matilde considerou isso. Paredes são o começo. Ela disse, com o tom de quem está citando algo razoável. São, disse ele. O Diniz ficou parado alguns metros atrás, olhando para o pai e para a filha, com a expressão de quem está tentando recuperar, em alguns minutos, o que ficou perdido em 11 anos e que sabe que não vai conseguir, mas que vai tentar assim mesmo, porque a alternativa é não tentar. Ao final do dia, quando o Diniz e a Matilde foram embora de volta para Viseu, o Américo ficou na entrada do quartel, olhando para o carro que desaparecia no fim da Rua do Arnado. A Sônia apareceu ao lado dele. Ela havia ficado fotografando durante o dia com discrição, aquela discrição de repórter que sabe que as melhores fotos são as que as pessoas não sabem que estão sendo tiradas. Como foi? O Américo ficou um momento sem responder. Depois disse, você sabe o que é ter 74 anos e descobrir que ainda tem família? Não sei. É estranho. É bom. É estranho que seja bom. A Sônia fez uma cara de quem está tentando não sorrir muito. Conseguiu parcialmente. O processo legal foi concluído numa manhã de março do ano seguinte, exatamente 43 anos depois do incêndio da fábrica têxtil Monteiro em Filhos. O juiz reconheceu a transferência irregular de 1979 e a validade do testamento do comandante Roque Bernardes. O Américo Manuel Tavares foi reconhecido como herdeiro legítimo dos bens da Associação de Bombeiros Voluntários de Santa Clara, o que incluía o imóvel da Rua do Arnado. O quartel, que havia comprado por 12,70 € era legalmente seu, de uma forma que ia muito além de 12,70 €.
A proposta que a Câmara Municipal fez, depois de longas negociações conduzidas pelo Dário, foi transformar o quartel num centro de memória histórica, um espaço dedicado ao incêndio de 1981, às vítimas e à história dos bombeiros voluntários de Santa Clara. O Américo concordou com a condição de que o mezanino permanecesse como residência privada dele enquanto ele vivesse. A Câmara concordou. Numa tarde de sábado de maio, o quartel da Rua do Arnado abriu as portas pela primeira vez em 46 anos. Não como quartel, como memória. Havia uma placa nova na entrada, de pedra calcária, com as letras gravadas fundo, em memória das 16 vítimas do incêndio de 11 de março de 1981. E do comandante Roque Bernardes, que guardou a verdade até que o mundo estivesse pronto para ouvi-la. O nome do pai do Américo era o 13º na lista gravada na parede interna. Manuel Augusto Tavares, 41 anos, operário de manutenção, pai. O Américo ficou parado na frente daquele nome por um tempo longo. A Matilde estava do lado dele, com a mãozinha dentro da mão dele, quieta, com aquela quietude das crianças que entendem quando o silêncio é necessário. "O teu bisavô era corajoso?" Ela perguntou finalmente em voz baixa. "Era", disse o Américo. "Trabalhava de noite para sustentar a família. Isso é coragem do tipo que ninguém aplaude." A Matilde ficou pensando. "Então como a gente sabe que alguém foi corajoso se ninguém viu?" O Américo olhou para o nome na parede, depois olhou para a neta. "A gente procura", ele disse. "Às vezes demora muito, mas a gente procura." Naquela noite, o Américo subiu para o mezanino do quartel restaurado, onde havia uma cama agora, e uma janela que dava para a rua de Coimbra, iluminada lá embaixo. Ficou sentado na beira da cama por um tempo, olhando pela janela para o rio que brilhava ao longe. 74 anos, 11 na rua, uma compra de 12,70 €, uma parede de blocos, uma porta de aço, um nome numa lista. A vida tem um jeito estranho de trazer de volta as coisas que foram escondidas. Não sempre, não para todo mundo. Mas às vezes, quando alguém para na frente de um prédio abandonado e sente alguma coisa que não consegue nomear e decide entrar mesmo assim, às vezes a história encontra a pessoa que precisa encontrá-la. O comandante Roque Bernardes havia guardado a verdade por 40 anos, esperando que alguém pudesse ouvi-la. O Américo havia chegado por 12,71 € e uma mochila com um alicate. Às vezes, é tudo que é preciso. Na manhã seguinte, o Diniz chegou cedo com a Matilde e com um saco de pão de Viseu, que era a desculpa deles para aparecer antes do horário de visita que eles mesmos haviam inventado porque ainda estavam aprendendo a ser família de novo, e às vezes a desculpa ajuda. O Américo fez café na cozinha pequena do mezanino e a Matilde declarou que queria aprender a fazer pão de ló, porque havia lido num livro que o pão de ló era a receita mais importante de Coimbra. O Américo disse que não sabia fazer pão de ló, mas que podia aprender junto com ela. A Matilde considerou isso razoável. E na cozinha pequena do mezanino do quartel restaurado da Rua do Arnado, enquanto a Coimbra acordava lá fora com o sol do maio entrando pelas janelas novas e o rio brilhando ao longe e os turistas já começando a subir a ladeira da universidade com as câmeras penduradas no pescoço, um velho de 74 anos e uma menina de 8 tentaram juntos pela primeira vez uma receita que nenhum dos dois sabia fazer. Ficou torto, ficou muito torto, ficou absolutamente perfeito. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precise lembrar que nunca é tarde para uma verdade ser encontrada. E se inscreve no canal, porque às vezes uma única história é suficiente para mudar o dia de alguém.